nossa videoaula. Hoje eu falarei sobre coordenadas, que é um tópico muito importante no CAD. Nós temos três coordenadas que se trabalham no AutoCAD. A primeira é as coordenadas relativas, a segunda que é as coordenadas absolutas relativas e a terceira que é as coordenadas absolutas polares. Qual é a questão que eu vou chamar a atenção? Sempre que você digitar um valor e a vírgula, o AutoCAD entende como uma coordenada. Então, por exemplo, se nós formos desenhar uma linha de 10,5 unidades de desenho. Se vocês digitarem 10,5, ele vai entender que 10 é a coordenada x e que y é a coordenada 5. Então, todo número fracionário no AutoCAD, a gente trabalha com ponto. Então, se a minha linha tem 10,5, eu digito 10,5, não 10,5, porque ele entende 10,5 como uma coordenada. Nesse arquivo aqui, eu vou mostrar como se trabalha com as três coordenadas. Na primeira situação aqui, ó, eu tenho esse triângulo aqui, e eu vou construir um retângulo de 50 por 20, usando coordenadas relativas. E esse mesmo retângulo aqui, com essa inclinação de 45, usando coordenadas polares. Como é que nós procedemos aqui? Primeiramente, eu vou criar um arquivo, que eu não tenho nada feito nele. Vou precisar do kit ativado aqui, para poder fazer essa atividade. O que nós precisamos saber? Nossa UCS Icon, ela está ativada e está aparecendo aqui na tela. Caso ela não apareça aqui na tela, como é que a gente faz para que ela apareça e que ela não apareça aqui na nossa tela? Nós vemos aqui no menu View, aparece aqui a opção UCS Icon. Se ela estiver com a cor azul, ela está ligada. Se ela não estiver com a cor azul, é porque ela está desligada. Então vamos habilitar nossa UCS Icon. E o que eu preciso fazer? Eu preciso deslocar essa minha UCS para nossa origem 00. Como é que a gente faz isso aqui? O CAD tem várias ferramentas, só que algumas dessas ferramentas são guardadas em determinadas áreas. Com essa configuração atual do Labels, através do menu Labels, eu até então ainda não encontrei nesses menus aqui onde essa ferramenta ela está localizada. Mas o que acontece? Nós temos um menu que é chamado menu bar, que nessa versão ele fica ocultado. Nós temos a opção de ativar ele ou desativar ele. Como é que a gente faz para ativar o menu bar? Primeiramente aqui, ó, nós temos aqui, ó, em cima aqui dos nossos menus aqui a barra de tarefas, onde aparece essa setinha drop down aqui. Eu dou um clique para baixo. Ela vai me abrir uma janela e eu tenho aqui a opção que é chamada menu bar. Show menu bar. Se eu der um clique nela aqui, ó, eu ativei os menus bar. Uma vez com esse menu bar ativado, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui no menu View. Eu dou um clique nele aqui. Menu View. Nós temos aqui a opção Display, a opção UCS Icon. E vocês têm aqui a opção On, que ele é ligado ou desligado. E nós temos aqui, ó, a opção que é Orange. Ele aqui está ativado é porque ele está na nossa origem. Se ele estiver desativado, a minha UCS não vai estar na origem. Então eu venho aqui, ó, o que eu preciso fazer? Display, UCS Icon. Vou ligar aqui a opção Orange, que ele vai aparecer na nossa origem aqui, o nosso sistema de cor, nossa UCS. Ela foi desligada, vou ligar ela novamente e, ó, com o PAN eu vou movimentar, que eu já sei que a minha UCS ela está na origem. Estou com o PAN aqui, estou puxando aqui minha UCS mais aqui para o centro da minha tela. Lembrando a vocês que o PAN, nós não movimentamos o objeto, nós movimentamos a nossa tela, a nossa área de trabalho. Se eu der um zoom aqui real time, aqui eu tenho o grid já está com uma visão adequada. Nós observamos que aqui pelo eixo X passa uma linha vermelha
e pelo y está passando uma linha verde. E essas linhas, tanto vermelha quanto a verde, elas se encontram exatamente nesse quadradinho que está aqui. Esse quadradinho é que é a nossa origem do sistema cartesiano, que é onde eu coloquei a minha UCS. Então vamos lá, gente. Primeiramente, vamos deixar o ortogonal desligado. Uma outra coisa que nós precisamos desabilitar é o Dynamic. E vamos começar a desenhar aquele nosso retângulo aqui. Lembrando que os vértices dele, ele tem que passar pelo vértice 0, 0, 40, 20 e 15, 40. Então vamos lá, comando Line, vem aqui no menu Home. Vamos deixar o grid ativado, porque eu vou precisar do grid para ver essas coordenadas. Lembrando que cada quadrado desse do grid, ele tem 10 unidades de desenho. Ele está configurado com 10 unidades de desenho. Então, nós vemos aqui no comando Line. Vocês observam que uma vez que o Dynamic está desligado, a barra de comandos é a única opção de instrução que aparece. E ela está me dizendo onde que eu vou determinar o meu primeiro ponto. Se eu vier aqui clicar, eu não vou pegar aquela origem ali. Para eu pegar essa origem com uma precisão, eu tenho que digitar coordenadas relativas. Qual é a coordenadas que eu vou usar aqui? Eu digito 0, 0 e aperto Enter. Observa ali que o meu cursor, a minha linha, ela foi exatamente alocada para a origem ali do meu sistema cartesiano, que é o nosso 0, 0. O outro vértice desse triângulo, ele tem que estar na coordenada 40, x40 e y20. Como é que nós fazemos isso? Digito 40, 20 e aperto Enter. Ele foi alocado ali para a coordenada 40, 20. Qual é a outra coordenada que eu vou precisar para fazer esse desenho aqui? É a coordenada x igual a 15 e o y igual a 40. Então, eu vou botar aqui, 15,40 e aperto Enter. E, por fim, o meu vértice ele vai ter que terminar na nossa origem. Qual é a nossa origem? É o 0,0 e aperto Enter. Dou ESC para sair do comando. Vocês vão falar, professor, ficou pequenininho. Vamos dar um zoom extent em cima dele? Só dar 2 cliques rápido no slot do mouse. Olha só como é que ficou o nosso triângulo aqui. Se vocês observam, cada quadradinho desse aqui, eles têm 10 unidades de desenho. O primeiro vértice está na origem. O segundo vértice está na coordenada x40 e y20. O terceiro vértice está na coordenada x igual a 15 e y igual a 40. Por que eu sei que é o 15? Porque ele está pegando exatamente aqui no meio desse grid aqui. E por fim, aqui é a origem. Aí vocês vão perguntar, professor, se meu grid, como é que eu sei que esse meu grid ele tem 10 unidades de desenho? E como que eu posso fazer para ajustar essa unidade de desenho desse grid? Nós vemos aqui no comando que a gente digita OS, aperta Enter, ele abriu a janela Draft Set. Então, a gente vem aqui no menu Snap e Grid. Aqui, nós temos um campo que ele fala que é o Grid in Space. Então, o Grid X Space ele está com 10, o Grid Y Space ele está com 10. Se, por exemplo, a gente está fazendo um desenho em metros e a gente precisa dessas coordenadas, geralmente em metros a gente trabalha no fator de ordem 1. É só ajustar esse grid space para uma unidade. Por essa razão que eu sei que aquele 15 ali está pegando exatamente no meio daquele quadrado que tem 10 unidades, que no caso seria 5 ali, desse vértice aqui, desse triângulo aqui. Agora eu posso desligar o grid. E eu vou fazer agora esse retângulo aqui, que ele tem 50 por 20, usando coordenadas absolutas relativas. Como é que a gente procede aqui?
Para eu fazer esse retângulo usando coordenadas absolutas relativas, eu tenho que primeiro digitar o arroba. Qual é o meu x? O quanto que esse meu retângulo ele vai andar em x? 50 unidades. Então, vem aqui com o comando line. Ele pede o meu primeiro ponto. Então, clico na minha tela. Agora sim, defini meu primeiro ponto. Lembrando a vocês que nesse caso eu não quero que o vértice fique em uma determinada coordenada. Eu quero fazer esse retângulo usando coordenadas relativas. Então, marquei meu primeiro ponto. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer a base desse retângulo aqui? Digito arroba. Qual é o meu x? A minha base x tem 50. Só que essa base de 50, a minha coordenada y é 0. Então, digito vírgula 0 e aperto Enter. Foi desenhada a base desse nosso retângulo aqui. E essa altura desse retângulo, como é que eu vou fazer? Agora eu vou andar no meu eixo y, não vou andar no eixo x. Então, eu digito aqui arroba. Se eu não ando em x, a minha coordenada x é 0. Digito vírgula para eu passar para a coordenada y. Quanto que eu vou andar na minha coordenada y? Eu vou andar 20 unidades. Aperto Enter. Desenhei ali aquela minha altura do meu retângulo aqui. Eu vou fazer essa outra base desse retângulo aqui. Para fazer essa base, eu só vou andar na coordenada x. Eu não ando na coordenada y. Então, eu vou digitar arroba. Quanto que eu vou ter que andar em x? Se eu estou andando para a minha esquerda, agora a minha coordenada é negativa. É menos 50, vírgula. Eu ando na coordenada y? Não ando. Então, se eu não ando, o meu y vai ser 0. Fiz ali a base do meu retângulo ali. E para fazer essa altura é o mesmo procedimento. Digito arroba. Eu ando na coordenada x? Não ando. Então, ela vai ser 0. Vírgula. Como nós vamos andar na coordenada y na direção para baixo, ela vai ser negativa. Quanto que ela vai ser negativa? Em menos 20 unidades. Fizemos o nosso retângulo, eu dou o ESC para sair do comando. Então, esse retângulo aqui ele foi feito coordenadas absolutas relativas. Nesse nosso desenho aqui, eu tenho esse mesmo retângulo de 50 por 20, só que o ângulo que ele vai fazer aqui, ó, ele faz um ângulo de 45 graus. Nós vamos ter que usar coordenadas absolutas polares. Ou seja, como é que se faz as coordenadas absolutas polares? Nós digitamos arroba, o valor da distância do lado e o ângulo que nós vamos utilizar. Comando line novamente. Eu dou um clique aqui na nossa tela. Ele vai pedir o próximo ponto. Nesse caso, eu vou usar a coordenada polar. Digito arroba. Qual é o valor do lado que tem que ter esse retângulo aqui? 50. Para eu fazer o ângulo, eu coloco o símbolo de menor e digito agora o valor do ângulo, que é 45 graus. Fizemos aqui, ó, o nosso ângulo de 45 graus. Os outros ângulos eu sempre vou somar 90 graus. Esse lado aqui agora vai ter que ter 20. Vamos utilizar o símbolo de menor. Quanto que vai ter que ser esse ângulo aqui? Se o primeiro foi 45, 45 com mais 90, nós teremos exatamente 135. Então, vamos digitar o ângulo de 135 e apertar o Enter. Fizemos ali o nosso lado vertical dele. Digito arroba. Nesse caso aqui, como eu estou trabalhando com coordenadas absolutas polares, eu não preciso botar o sinal negativo. Basta que eu coloque o valor do lado, que é 50 unidades, o símbolo de menor e defino o ângulo. Qual vai ser o ângulo? O ângulo anterior somado com 90 graus. Então, 135 com 90, nós temos 225. Qual é o valor desse lado aqui? É 20 unidades. O símbolo de menor. Qual seria o ângulo? Seria 225 com mais 90.
que daria 315. Digita aqui os 315 e aperta o Enter. Fizemos aqui o nosso retângulo utilizando coordenadas polares. Lembrando a vocês, gente, esses dois últimos exemplos aqui, hoje em dia não se usa mais coordenadas nem absolutas relativas, nem absolutas polares para se fazer esses desenhos. Por quê? Ele incorporou outras ferramentas que tornam esse trabalho muito mais práticos. No comando, na aula de Line, eu mostrei como é que a gente faz esses retângulos através do ortogonal, com a ferramenta ortogonal ligada, e tem a opção rectângulo, que a gente desenha um retângulo somente definindo as suas bases, as duas bases, de modo muito mais eficiente do que essas duas opções. Mas isso era um recurso que era utilizado antigamente, e a finalidade dessa videoaula foi justamente mostrar como se trabalha com coordenadas relativas, com coordenadas absolutas relativas e com coordenadas polares. Como eu falei anteriormente, por exemplo, se eu quero fazer esse retângulo aqui com um ângulo de 45 graus, é muito mais prático eu desenhar ele na forma tradicional, sem nenhuma inclinação. Eu viria aqui com o comando Rotate, selecionaria ele, definiria ali o meu ponto de base e depois eu digitaria o ângulo de rotação que eu faço ele com essa inclinação. É bem mais prático fazer dessa forma do que usar coordenadas absolutas polares. Lembrando a vocês que a parte de coordenadas relativas, que é x, y, isso ainda é usado ainda hoje. Nas próximas videoaulas, principalmente quando eu for mostrar a construção das margens das folhas de desenho, nós vamos ter que usar coordenadas relativas para definir a origem da nossa folha. Agradeço a todos a participação por mais essa videoaula e nos vemos na próxima videoaula.